Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. O Atualidades Pampa está começando a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram o final de semana. Este dia de hoje certamente serão notícia também durante esta semana. Equipe completa, olha só que beleza, lotação esgotada, não tem lugar para mais ninguém, estamos com a lotação esgotada, cada um com o assunto que destaca no nosso programa. Doutor Ruxo. Fux manda para a Justiça Federal a ação popular que quer impedir Renan Calheiros de concorrer à presidência do Senado. Gustavo Vitorino. Quebra de braço nos Estados Unidos continua. De um lado, o parlamento americano, de outro lado, Donald Trump. Roberta. Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde está o presidente Bolsonaro com os superministros Paulo Guedes, o Sérgio Moro e Ernesto Araújo. Muito bem. Saudades de você, Ana Carolina. De volta para dizer que Mourão, agora que é o presidente, já que Bolsonaro está na Suíça, diz que flexibilização na posse de armas é apenas uma parte da sua campanha eleitoral, não é uma medida para melhorar a segurança no país. Muito bem, doutor Marne Barcelos. Muito obrigado, eu não mereço tanta defesa. O senhor foi sensação sensação hoje lá na Centro Erótica. Não merece como? Mil abraços, beijos, gente que quer... Começou o Vitorino agredindo o Estamos nas manchetes. Nas manchetes. Tu não está de aniversário hoje, ninguém vai te levar livre. Ele disse, não mereço, e eu concordei com ele. Muito bem, doutor Marne. Muito obrigado, meu amigo. Um amigo como esse não precisa de... da sua estrepulia no seu aniversário, o pessoal dançando em cima de mesa. Vai vazar informações da bancada. Em cima de mesa. Vamos vazar informações. Depois eu vou informar. Botaram coisa na minha água mineral. A morte do homem mais velho do mundo, um japonês. Coitadinho. Ticão Tofani, assunto futebol ou errei de novo? Futebol. Futebol. Futebol hoje é o assunto mais importante no Brasil. Começou os estaduais, eu vou dar um drops do que aconteceu no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Praticamente um tour. Vamos começar com o assunto da Carla Krieger hoje. Homem preso com fuzil AR-15 em Florianópolis foi solto na audiência de custódia. Como? E audiência de custódia, Gustavo audiência de custódia. Como é que aconteceu isso? O homem, ele tem 20 anos. Na madrugada de sábado, a Polícia Militar fez uma investida na casa e encontrou um fuzil AR-15 e também algumas munições. Levou o cidadão e na audiência de custódia, olha, não durou poucas horas, às 3 horas ele já estava livre, porque a juíza entendeu nessa audiência de custódia de que ele era réu primário, que ele não implicava em nenhum perigo, uma periculosidade para a sociedade e tudo mais, daí aplicou umas medidas protetivas, assim, tipo medidas cautelares, como se apresentar sempre em juízo, não poder se afastar da comarca e tudo mais, dizendo que se ele descumprir, ele pode ir para a cadeia. E, então, no final, ela pediu explicações para a Brigada Militar de lá, a Polícia Militar, para por que ele estava sem camisa quando foi preso. O fuzil, tudo bem. Tudo bem. Fuzil normal, como se fosse uma pochete. Agora, sem camisa, o senhor não poderia ter Não poderia. Como é que vai se apresentar? Que já é uma agressão à moda a pochete, né? Mas sem pochete camisa já é o sem camisa. Demais, não. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eles ficaram com o fuzil dele, pelo menos? Isso não tem notícia. Mas o que acontece é apreendido, com certeza. Agora, enquanto o Rio de Janeiro pensa em abater, usando um termo assim bem forte, aqueles que estão com um fuzil na mão, sempre lembrando que só as Forças Armadas podem andar com um fuzil, porque o fuzil é uma arma de uso restrito. Então a pessoa está com o fuzil e não tem nenhuma periculosidade para a sociedade. Mas assim, a justiça também vai ter que entrar nesse jogo e vai ter que ser mais dura. Porque não é possível que um homem de 20 anos é encontrado com um fuzil, com munição e tudo mais, e a juíza diga que ele é réu primário e que não apresenta, então, perigo para a sociedade. Então, ele tem que ir embora e permanecer indo a juízo durante determinado tempo. Eu acho uma vergonha o que aconteceu. Eu também acho. Eu fico com vergonha alheia. Só para completar a informação, agora à tarde, um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina revogou a decisão da juíza e manteve o cidadão preso. Eu fui olhar para ver quem era essa juíza.
Eu gosto que o Vitorino vai pesquisar a pessoa. Decisões absurdas como essa. Verdade. A Brigada Militar recebeu uma denúncia que tinha um local onde existiam armas, fuzis, munição, drogas. A Brigada Militar recebeu a denúncia, fez o cerco e invadiu o local. Prendeu esse sujeito, que era uma espécie de armeiro. Ele cuidava. Ele estava com um fuzil na mão e, quando viu que não tinha como se defender, largou o fuzil. Naquela casa encontraram outros armamentos, enfim. Foram para a audiência de custódia, uma papagaiada criada pelo seu Lewandowski quando foi presidente do STF. Chegou na audiência de custódia, a juíza fez aquelas perguntas de praxe, né? O senhor foi bem tratado, o senhor foi agredido. De quem chega num hotel de luxo. Com gentileza, com educação, tá bom. Aí... O senhor dá quantas estrelas pelo serviço? Aí a juíza, a primeira coisa, virou pro auxiliar de, olha lá, o Meirinho, o estenógrafo, e disse, anota aí, inquirir a título de diligência comando da Brigada Militar sobre o porquê da apresentação do preso sem camisa. Segundo, inquirir a Brigada Militar sobre a existência ou não de mandato, Polícia Militar de Santa Catarina, sobre a existência ou não de mandato para a invasão do local. Muito bem. Ela disse, escuta, o senhor tem trabalho? Não. O senhor, não sei o que, não. O seu fusível que o senhor tinha na mão estava carregado. Nem sei como é que esse fusível foi parar na minha mão, excelência. Claro que eu estou ironizando, né? Sim. O senhor vai para casa e o senhor vai ter que se apresentar de vez em quando aqui na delegacia lá o delegado para dar explicações, esperando o senhor anda, o que o senhor anda fazendo, tá bom? Mandou o sujeito embora. Os brigadianos responsáveis pela operação que estavam no local sequer foram ouvidos. Que horror. Ficaram de cara no chão. E quem é a juíza? Aí eu fui olhar quem é essa tal doutora Ana. Ana, mas não é a nossa Aninha, é uma outra Ana. Fui olhar a doutora Ana. Gente, as palestras que elas fazem, a coisa mais que ela faz, as palestras que ela faz, coisa mais queridinha do mundo. O que ela diz nas palestras? O prisioneiro, a audiência cultural, tem que se ajudar, tem que depor. Citou um exemplo de um prisioneiro lá que estava quase sendo solto, aí no fim ele disse que a profissão dele era aquela mesmo, que ele era bandido, então, aí que ela não teve como soltar. As palestras dela, os títulos e o conteúdo das palestras dela, sabe aquele negócio assim, tu não sabe se é pessoal PT ou PCdoB? Uhum. É uma juíza de direito que decide a vida das pessoas na esfera criminal, doutor Ayrton Ruxo. Ela ia mandar, não fosse a lucidez de um desembargador, porque o Ministério Público recorreu... Mas isso foi no sábado de tarde, então ele voltou o mandado de prisão. Sim, porque não soltaram ele. Não soltaram, ela mandou soltar e a polícia não soltou. O MP entrou com o recurso, o desembargador agora de manhã disse, não, mantém preso. Revogou a decisão dela. Eu acho que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Corregedoria de Justiça tinham que começar a dar uma olhadinha nessa juíza. Porque decisões assim agridem a cidadania. Sem dúvida alguma, Esse sujeito ia ser solto... Qual é a moral da coisa? Esse sujeito ia ser solto, ele ia matar alguém. Óbvio. Quando um juiz toma uma decisão dessa, ele está assassinando um cidadão de bem. Está assassinando uma mulher, um chefe de família, um trabalhador, uma trabalhadora, um jovem estudante. Porque um sujeito que é preso com um rifle na mão, carregado, ele está fazendo o quê? E a polícia diz que ele pertence a uma facção criminosa que já estava agindo com muita violência dentro de Florianópolis e que provavelmente ia fazer uma retaliação à própria polícia militar por ter prendido um bandido da tal da facção. Aí vem a corregedoria e entra num caso desse, pede explicações para a juíza. Aí sabe qual é a alegação dos magistrados que tomam essas decisões? Porque não pensa que ela é a única, não. Tem mais gente que faz isso por aí. O livre-arbítrio, a livre interpretação da lei. Livre interpretação, o diabo que o carregue. Não tem livre interpretação. O sujeito com um fuzil carregado na mão é bandido. É bandido, vai matar alguém. Doutora Ana, graças a Deus a senhora foi salva, doutora Ana, por um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque a sua decisão iria assassinar um chefe de família, ou uma mulher, ou um estudante, alguém. Por favor, a senhora tem a caneta, a toga e fé pública. A senhora decide a vida das pessoas. Olha para o cidadão de bem que está na rua trabalhando. Não defende quem tem fuzil na mão. Olha, tu quer falar sobre isso? Então fica à vontade, fica à vontade. Deixar a parte
manifestar sobre a parte técnica da questão, né? O fusível é ilegal, é propriedade das Forças Armadas. Portanto, ocorreu um flagrante ali, né? É muito sério. A prova estava toda robusta, consubstanciada. Não há nada que justifique a soltura dele. Exatamente por isso que se diferencia do flagrante, por isso que se esconde, às vezes, um bandido para relaxar o período de flagrante, porque aí sim, o flagrante é uma presunção muito forte, ou seja, tu estás com uma arma que é proibida a venda, que é privativa das Forças Armadas, de a tua posse, está feito o flagrante. Tu não precisa ter com ela atirado, basta tu estares com ela, né? Essa é só queria reforçar essa questão técnica num erro técnico para mim, um erro jurídico, né, dessa juíza ao soltar este cidadão aí, cidadão, né? Sim. Posso dizer outra? Eu quero falar ainda sobre esse tema, que foi algo que ocorreu aqui no final de semana, na sexta-feira, aqui que eu digo é aqui no Rio Grande do Sul, porque esse assunto da Carla foi em Santa Catarina, especificamente em Santa Cruz do Sul, que a polícia muito vinha tentando pegar um grupo de uma facção criminosa, enfim, e eles tinham uma certeza de que alguém insuspeito, né, sabia que eles tinham um arsenal, e sabia, assim, pelas investigações, que alguém insuspeito teria guarda alguma coisa disso. Pois esse alguém insuspeito, senhoras e senhores, tinha 15 fuzis e mais de 20 pistolas em um apartamento em Santa Cruz. É um jovem estudante de engenharia, tá? E, inclusive o nome dele saiu, Jerônimo Jardim Lopes. Ele tem 26 anos, ele ganhava R$10.000 por mês de uma das maiores facções do tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, e tinha também o pagamento do custo do apartamento para esconder este armamento. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo, deve ser indiciado por outros crimes após o encerramento do inquérito. Só no ano de 2017, 20 mandados judiciais foram cumpridos pelos investigadores em casas, a maioria delas da periferia de Santa Cruz. Até que os policiais tiveram a certeza que este armamento só poderia estar escondido num lugar insuspeito. E aí vem tudo isso. 6h30 da manhã, 10 policiais bateram na porta dele, ele acordou ou abriu a porta já assustado, né? E já disse que tinha dentro do apartamento 2 armas que tinham sido deixadas por um cara que tinha se suicidado, por um amigo que era do cara que se suicidou, e a polícia... Que era primo do Capitão Marvel. Exatamente. Então ele tinha assim, ó... no forro, dividido em caixas e enrolado em cobertas, estava o arsenal que o chefe de polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Vende, afirma ser a maior apreensão da história deste tipo de armamento. A polícia ainda apreendeu milhares de cartuchos e carregadores de fuzil 5.56, deve ser, 7.62 e pistola 9mm. 3 milhões aproximadamente... 3 milhões de reais ele tinha em armamento. Ou seja... Danou-se, né? Tá, mas nesse caso, o juiz aqui do Rio Grande do Sul manteve preso. Não, tá preso. Tá preso e em primeiro momento, por porte ilegal de armas. Depois vem os desdobramentos. Você sabe o que vai acabar acontecendo, Magda? Eles vão acabar dando razão ao governador do Rio de Janeiro. Porque cada vez que um juiz começa de Santa Catarina tomar a decisão de deixar um anjinho desse solto, a polícia vai pensar, não vou prender mais. Não vou prender mais. Deixa o rapazinho mais pesado. E é assim que eles estão fazendo, viu? Eles davam uma grana pro cara, R$10.000 por mês, e pagavam o apartamento dele. Aí eu pergunto o seguinte, as decisões polêmicas dessa juíza lá de Santa Catarina, que não é a primeira, viu? Ela tem uma série de decisões polêmicas. Essa é que a gente sabe também, né? Decisões polêmicas, soltando gente lá, coisa e tal. Eu acho que cabe uma investigaçãozinha. Por que não? Desde quando um juiz é acima de qualquer suspeita? Ele é um funcionário público de um cargo nobre, de um cargo de difícil acesso, mas ele está sujeito a ser investigado, sim. E as corregedorias dos tribunais de justiça há muito tempo se mostram ineficientes. Porque lá em São Paulo, lembra o juiz aquele, Mário, como era o nome daquele juiz cabeludão que vendia a sentença lá? Eu sei que é Zé Carlos, um troço assim. É da Polícia Federal. Da Justiça Federal. Pois é, as corregedorias não pegam. Agora, é muita inocência achar que não existe juiz que vende sentença. Porque toda hora estão pegando um aqui, um ali, um outro lá.
Teve uma juíza lá na Bahia que foi identificada vendendo sentença, a moça foi suspensa por 1 ano, voltou e foi promovida a desembargadora. Ela é desembargadora na Bahia hoje. Uma juíza acusada de vender sentença, que o marido dela está preso, que tinha ligações com os grandes traficantes lá da Bahia. Que loucura. Então, assim, ó... Só não posso deixar de fazer uma manifestação, já que o Vitorino é muito contundente numa matéria que me é muito cara, né? O sistema não pode se imaginar. Se o brasileiro está falhando em todos os setores, nós não poderíamos imaginar que a magistratura teria o privilégio de não tê-lo, embora se espere que tenha em menos oportunidade. Só que o sistema é perfeito, como aconteceu em Santa Catarina. Por isso que há uma segunda instância e há um Ministério Público que imediatamente recorreu e um desembargador cancelou isso. Por isso que há uma corregedoria para julgar juiz assim, porque dando a ideia que a gente falando parece que está solto. Não, a coisa não está solta. Às vezes não é como a gente quer, não é como a gente gostaria, né? Até sei também que tem restrições ao próprio trabalho da corregedoria, mas eu só queria explicar que quem está nos ouvindo que existe todo um sistema de primeira instância, segunda instância, explicação, corregedoria e o Ministério Público que flutua acima disso tudo, de qualquer ilegalidade, poder sempre recorrer para um órgão superior. Inclusive o governo federal agora com o juiz Sérgio Moro, com o ministro Sérgio Moro e também a sua equipe, eu escutei um secretário dele falar que eles vão buscar realmente toda essa, como é que a gente diz, toda essa cadeia, né? Exatamente, toda essa rede, porque não é só a pessoa que está lá na vila com o fuzil na mão que faz todo esse processo. Cara. Exatamente. Porque se substitui, ele tira, menino lá de uma remuneração, tu tira um e bota outro. E aí tu tem que pegar a engrenagem, lógico. Ele falou assim, são políticos, são juízes, ele chegou a citar, pessoas do executivo, do judiciário e tudo mais. Aqui, ó, o juiz aqui lá de São Paulo era o juiz Rocha Matos. Rocha Matos. Mário Barcelos, fala, Ana. Só para a gente trazer a participação a respeito ainda desse caso da nossa audiência lá do nosso Facebook, a Maria da Graça Pereira fala: boa noite, bancada. Será que a juíza não fazia parte desse esquema? Maria da Penha fala: que absurdo essa juíza, deve fazer parte de alguma facção. E também agora Liane Gás é quem fala: olá, sou do interior de Santa Cruz do Sul e estou assistindo vocês. Parabéns pelo programa, estão falando da minha cidade. Caso muito triste deste menino, ele deve ficar preso. Essas são as participações através do nosso Facebook, lá no facebook.com/atualidadespampa. Mário Barcelos. Eu quero fazer uma homenagem muito justa a uma das maiores figuras do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Mário. Nasceu na cidade de Porto Alegre. E eu considero um polímata, o padre Roberto Landel de Moro, criador do rádio, né? Criador do rádio. Não é um qualquer. É uma das maiores figuras que nós tivemos. Esse homem estudou, foi a Roma, estudou em Roma, teve toda a sua formação teológica em Roma e foi uma dessas figuras surpreendentes porque ele entrou na física, ele começou a aprender esses entremeios de fazer um receptor de rádio, um transmissor de rádio. Eu vi uma réplica, uma fotografia, aliás, de uma réplica. E o que mais me deixa feliz é de saber que ele é gaúcho e que é de Porto Alegre, o inventor do rádio. Foi um dos inventores, né? Outros inventores, como Marconi, outros, criaram no mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Tiveram essa ideia de transmitir o telégrafo, chamado telégrafo sem fio. E se você quiser saber mais do padre Roberto Landel de Moura, se você for à igreja do Rosário, você vai encontrar o túmulo dele dentro da igreja do Rosário. Quando você entra pela porta da frente, você vai notar à esquerda, você vai ver um túmulo ali, onde está os restos mortais do padre Roberto Landel de Moura. Essa grande figura que deve ser e é reverenciada por todos aqueles que são ligados ao rádio, como este que vos fala. Tive toda a minha vida trabalhando no rádio, toda a minha vida envolvida com o microfone, com o rádio, e evidentemente agradeço muito a ele ter criado isso e ter dado esse grande orgulho a nós gaúchos e porto-alegrenses, dele ter nascido aqui e criado dentro da física essa coisa maravilhosa que é o rádio. Olha aqui, ainda sobre a história. Vitorino atendendo telefone ali, não é? Não é telefone, não é telefone. Ah, meu Deus. Quem
Quem sabe faz ao vivo, senhoras e senhores. É assim que funciona o negócio. Tinha uma luzinha piscando, um negócio tremendo, a luzinha piscando. Tu achou que era a casa do... Não é a casa da luz vermelha. Eu atendi o negócio. Não é a casa da luz vermelha. Olha aqui, ó. Sobre os assuntos já tratados nessa bancada. Luiz Carlos de Cachoeirinha, boa noite. Ainda sobre o que o Vitorino disse, ele nos dá mais detalhes. A promotora Ângela Valença Bordini recorreu da decisão inicial ao TJ. Com o posicionamento do Ministério Público, a desembargadora substituta plantonista, Betina, estou dando os nomes, tá? Betina Maria Mareste de Moura determinou a prisão do rapaz no começo da madrugada em uma medida excepcional. Na mesma decisão, ela extinguiu a necessidade de explicações sobre a falta de camisa. Ai, graças a Deus. Foi logo em seguida. Eu estava preocupada. Foi. Achei estranho o tempo, porque foi na madrugada de sábado. É porque a notícia que foi lida na Rádio Pampa agora à tarde foi que o Tribunal de Justiça falava, eu falei desembargador. Sim, mas não, tudo bem, ele só nos ajudou aqui, ele nos ajudou. E o nosso telespectador, Fernando, eu acho que é Dorin ou Derin, ele diz que está indignado, que é por figuras como essa juíza que ouvimos, os jornalistas, que é por uma juíza como esta, é que ouvimos os jornalistas se referirem a vagabundos como jovem envolvido no assassinato, suspeito preso em flagrante, teria sido responsável pelo roubo e outras torturas de linguagem para não ofender os coitadinhos. Que bom se todos falassem com a clareza do Gustavo Vitorino. O Fernando de São Leopoldo. O Giovanni fala: só me interessa a opinião do Ruxo neste caso. Por favor, só a dele. Obrigada, Giovanni de Novo Hamburgo. Uma ironia, né? E o seu Luiz Carlos Ribeiro Chervensky... Pode ser. Pode ser porque tu... Entendi, ele deu uma opinião. Mas é que foi mais cedo, tá? E aqui, ó, o senhor Luiz de Alegrete diz assim: o senhor Flávio Bolsonaro não foi o que disse que um cabo, um soldado e um jipe bastava para fechar o STF e agora está pedindo ajuda do STF? Bingo! Verdade. Já fala. No WhatsApp, só uma opinião. Não foi o irmão aqui. dele que é ser deputado federal de São Paulo que falou isso? O Paulo de Porto Alegre, boa noite, bancada. Acho que a juíza está certa. O rapaz sem camisa é um absurdo. O policial deveria ter retirado a sua farda e dado para o rapaz. Já o fuzil deveria ser entregue para o coitadinho do rapaz. Por favor, Paulo de Porto Alegre. Exatamente, por favor. Por favor. Ruxa, vamos à tua manchete? Vamos, dona Maga. O programa ao vivo é isso, dona Maga. A gente dá a manchete 10 minutos depois, o próprio ministro derruba a gente, altera a sua própria decisão e a gente fica pendurado. Mas a gente é bem informado. Essa assessoria é muito qualificada. Vamos primeiro entender o que é o processo em si, né? O MBL recolheu assinaturas e entrou com uma ação popular. Uma ação popular visando de que ele não teria condições morais, éticas para presidir o Senado, né? Esse é o fundamento da ação. Esta ação foi... O princípio da moralidade. Exatamente. Eu faço só questão de trazer isso, doutor Pois não. Porque uma das observações que chama atenção nesse caso, que você vai tratar, é justamente o fato de que, com a questão da ministra do Trabalho, lembra a Brasil, com esse princípio, ela ficou escusa de conquistar o êxito dela no intuito de ser ministra. E agora, pelo jeito, não teve o mesmo êxito. Não, a base do processo, acho que o doutor Ruxo vai descrever, mas a base do processo do MBL é o seguinte, é que numa linha sucessória, o senhor Renan Calheiros já responde a um número significativo de inquéritos. Portanto, numa linha sucessória, ele não poderia assumir a presidência da República por inidoneidade. Ele disse que não quer. Ele escreveu no Twitter. Estou avançando aqui na notícia. Então, assim, essa é a base da ação do MBL. Aí o Renan, sentindo que ia tomar um tranco, porque o Luiz Fux mandou para a primeira instância, o Renan, sentindo que ia tomar um tranco, disse que não quer mais ser presidente do Senado. Ele foi 4 vezes. O voto do povo de Alagoas. E já apareceu uma candidata do Mato Grosso, também do MDB.
Olha que a gente DDB. tá coitado do Ruxo, começou a dar notícia. Não, me derrubaram, dona Coitado, ele não pode falar nada. Não foi só o ministro. Não foi só o ministro que me derrubou ao vivo. Atropelado. Não foi só o ministro que me derrubou ao vivo, meus colegas também, mas eu não desisto porque... Faça soro caseiro, insista. Eu estou Faça muito soro atilado caseiro. hoje, segunda-feira, dona Maria. Vim muito disposto. Então, o princípio do MBL, muito correto, era isso. O que o Renan tem contra ele? Ele tem 14 inquéritos. Sim. 2 deles já houve a denúncia, mas ainda não foram recebidos. Né? E os outros 12 ainda estão tramitando. Ele mandou para a Justiça Federal e agora, revogando o seu próprio despacho, porque ele tinha se manifestado como plantonista, né? Ele devolveu ao próprio STF, então vai ter um relator e este relator vai dar um andamento ao processo. Eu só queria lembrar, era exatamente esse dado que é diferente. Ele ainda nem réu, ele ainda é em alguma ação. Então, eu acho que haveria muita dificuldade no sucesso da ação popular, porque, volto a dizer, inquérito, por si só, já diz, é inquérito. Nós estamos discutindo inquérito todos os dias aqui. Mas não, ele nem réu ainda é em ação. Talvez se atrasasse um pouquinho, só que acho que a eleição vai ser antes disso. Não veria sucesso, não veria como sucesso achando o MBL dentro dos termos atuais. Discordando um pouquinho, porque o cargo dele, em relação a não ter condenação jurídica. No seu Twitter, hoje ele publicou o seguinte: olha, não quero ser presidente do Senado. Os alagoanos me reelegeram para ser um bom senador, não presidente. Já fui várias vezes, em momentos também difíceis. A decisão caberá à bancada e temos outros nomes. Falando, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu já fiz. Eu dei uma passadinha lá na Sleep Shop no final de semana para conferir de perto a nova linha de colchões 2019. Claro que aproveitei, tomei um cafezinho, café de grátis, né? Na companhia do Rogério e da Denise. Gente, a nova linha de colchões da King Coil e da Simmons está impressionante. São maravilhosas as opções. Sabe aqueles colchões de hotéis americanos? Aqueles que quando você vai para lá, deita e parece que você está no paraíso, ou quando você vê nos filmes, né, que as pessoas se atiram e ficam felizes? Pois é, essa nova linha 2019 passa exatamente esta sensação. Eu adorei, você sabe que eu gosto de novidades, né? E além de conhecer essa nova linha de colchões, eu quero dizer que se você for até a Sleep Shop, você vai encontrar a linha antiga. Com o quê? Com saldos e o que estão com super, hiper, master descontos. Exatamente isso. Tem novidades, mas tem também aquela ofertona que é sempre tão bem-vinda nos nossos bolsos, né? Com os saldos da linha antiga. 24 de outubro, número 1363. Lembrando que tem estacionamento próprio. O meu recado está dado. Agora falta você descobrir e trocar o seu colchão. Vá na Sleep Shop. Lembre-se, peça o colchão da Magda Beatriz, porque você terá certeza que será feliz. Dona Magda, esse senhor Renan Calheiros, eu já falei diversas vezes a respeito desse cidadão, e eu lembrei-me de algo proposto por René Descartes, o grande René Descartes, um dos maiores filósofos franceses de todos os tempos, que falava da moral provisória. Ou seja, o que é a moral provisória? A moral quando interessa. E quando interessa a ele, ao senhor Renan Calheiros, ele se põe de bom moço. Como ele sabe que não tem chance, que esses processos vão avançar, ele será impedido de ser presidente do Senado, ele já está saindo fora para sair de bonzinho, já está apoiando o Flávio Bolsonaro, está apoiando esse, está apoiando aquele. Nós temos outros quadros dentro do MDB que nós podemos já está articulando, e essa pessoa vai ter o apoio dele, e essa pessoa com o apoio dele que vai ser a presidente do Senado ou o presidente do Senado. Vocês entenderam qual é a jogada dele? Sim, claro que é. Ele entendeu que ele não tinha essa força agora e está correndo pelas beiradas. Vai colocar alguém do lado dele lá para ser o presidente do Senado. Então, isso é a moral provisória, Vitorino. Essa senadora do MDB do Mato Grosso tem muitas ligações com... Não é a Tebet? Simone Tebet? Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, vamos olhar, vamos olhar. Enquanto isso, o Chicão Tofani vai fazer a sua manchete, Gustavo Vitorino.
Muito obrigado, dona Magda. Primeiro eu quero dar um drops, um abraço para o meu primo, que é o número 1 na medicina no Rio Grande do Sul, JJ Camargo, mora um oncologista da América do Sul. Amanhã eu vou bater um papo com ele de manhã, inclusive fotografar ele por um repique do meu livro, que é o Drops. Tu já está fazendo um repique do livro? Não. Tem um adendo que chama Drops, coloca as pessoas de relação. Entendi. Mas, dona Magda, só para fazer um apanhado geral, rapidinho, sobre o futebol que deu essa semana, começou os estaduais. Eu gosto e não gosto dos estaduais. Acho que deveria os grandes times chegar só nas finais e não participar dessas etapas preliminares. Mas no Rio Grande do Sul, tudo como dantes, Grêmio Internacional ganharam, Internacional meio difícil, mas o início de temporada. No Paraná, o Atlético Paranaense foi a surpresa, perdeu. São Paulo, que é o grande estadual, São Paulo é o maior estadual do planeta, do Brasil, quer dizer, o Palmeiras fracassou, o Corinthians também. São Paulo, que ninguém esperava, venceu. E o Santos, por causa de um argentino, um hermano, que é o melhor técnico hoje no Brasil, Roger Sampaoli, pelos métodos dele, com um time ruim, ganhou. E ele vai ganhando. Nas Minas Gerais, os grandes ganharam, mas no Rio de Janeiro, o meu Flamengo mostrou o que é a força do futebol brasileiro. Botou quase 50 mil pessoas, ganhou do Bangu e não tem para ninguém. O jogador que o Flamengo quer comprar, dona Magda, o jogador vai até ganhando menos, porque quer morar no Rio de Janeiro, quer ser popstar, quer ser ídolo e quer estar na praia, naquela vida legal. E hoje eu estou feliz porque já tem um general na presidência. Se eu fosse o general, já dava até um golpe. Botava o Bolsonaro de primeiro-ministro e assumia golpe. E terminava com o mimimi da esquerdalha, tá entendendo? O Mourão, que é o jogo duro. O medo da esquerda é o Mourão, né? Porque o Mourão Agora, é não merci, sem perdão. O Chicão Tofani tem total razão. Tem um filme com Jim Carrey chamado Mentiroso. O Mentiroso. Ele fez uma promessa para o filho que ele falaria um dia a verdade. Você já imaginou? Falar um dia a verdade nesse país? O que aconteceria com esse país? Todas as pessoas olhariam nos olhos. Isso, a verdade é esta. Como ficaria Porque a país? mentira é uma coisa intrínseca ao brasileiro. Tudo que é marido mente para a mulher mente por isso para eu filho. Sócrates. Tudo é uma mentira política, então é uma mentira total. Não tem mimimi, dona Carla. Não tem mimimi. A instituição brasileira é da mentira da canalice. E da hipocrisia. Isso, o senhor não pode falar isso da família? Canalice. E da hipocrisia. Eu quero lamentar que o seu Mani pactue com isso. Posso fazer dois reparos? Eu sei que o senhor é puro. Faça os reparos. Primeiro, no campo esportivo, eu pensei que o Chicão fosse se manifestar sobre a vitória do Flamengo, que foi obtida com erros de arbitragem contra 10 jogadores numa expulsão. E o Bangu. Eu achei que ele fosse falar. Ele aí, quando a parte é esportiva, ele enaltece o... Mas ganhar do Bangu é uma grande vitória no primeiro jogo no Rio de Janeiro. Mas da forma que foi, Chicão, então tu só viu o resultado. Eu vi o jogo. O Flamengo ia pagar de 3-1, errou um pênalti ainda. O goleiro do Flamengo só fez uma defesa. Chicão, a vitória foi constrangedora. E agora vem a voz do nada a ver. Ana Carolina, o que tu achaste? É ela que tem de futebol. Achei que de fato foi injusta porque no lance a bola sai, não houve pênalti, tinha que ser apenas um escanteio. Sabe por quê? Porque aqui é Rio Grande do Sul e o do Internacional ganha de 1-0 do Ijuí, num gol aos 90 minutos, e aí ninguém fala. Não foi aos 90. Porque todo mundo comprometido com essa direção. Eu não sou chapéu. Foi aos 37 do segundo tempo, um gol perfeitamente legal, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o juiz decidiu a partida. O senhor, cada ano, decide torcer para um time. Ora é argentino, ora é da Inglaterra, ora é não sei do quê. O senhor tem mania de cada ano torcer por um É do time time. que tá em alta. É volúvel, dona Maria. Onde entendeu se volátil ou Então o senhor não é um torcedor, o senhor é um adesista. Eu quero dizer uma coisa. Eu não me meto nos assuntos deles. Esses assuntinhos que todo mundo já viu às 7 da manhã no Google. Mas, meu amor... Não, tu isso não. Agora eu trago uma coisa, uma novidade, ele se mete e ele brigar comigo. Vamos fazer uma reunião. Tem que botar a justiça aqui. Não, nós vamos fazer uma reunião de pauta, então, rapidinho, sem ninguém ver. Primeiro, tu não pode dizer que a gente fala aqui, todo mundo já ouviu às 7. Não, tu falou do programa. Não, eu e isso é feio. Foi ele comigo. Isso é feio porque tu está falando do nosso programa. Eu não falei do programa porque eu não ouvi. Presta atenção. E assim, eles não estão te acabando contigo. É a opinião deles. Mas a opinião deles Tu já pensou se ele não tivesse opinião? Tu não ia poder mostrar o brilhantismo que tu tens. Se todo mundo concordasse contigo, como é que tu ia mostrar? Já tô acreditando. Claro, acredita. Tem uma pergunta pro Chicão. A pergunta pro Chico responde direito. Deixa eu usar aqui que parece isso. Eu tô sabendo que o grupo Louis Vuitton
comprou um site de venda online de tênis, porque eles estão acreditando, os grandes investimentos, os grandes empreendedores do luxo mundial estão entendendo que o tênis passou por uma posição de destaque. É de luxo, no estilo. E aí tem um grupo de homens que está vestindo, muitas vezes, um terno e coloca ali um tênis branco. Eu quero saber o que tu acha desse estilo. Dona Roberta tem toda a razão, já usava tênis com terno e com gravata para baixo, sem aquela gravata apertada que está enforcada aqui, sabe? E com o colarinho aberto. Isso é um estilo Mick Jagger, fazia isso aí. Agora, o tênis é uma coisa interessante. Eu fui numa festa, Dona Magda. Pois não. Sábado, tinha 3.500 pessoas no lugar. O cara que estava de sapato era tiozinho. Todo mundo de tênis. O jovem vai pro tênis, o homem quer ficar mais jovem, vai pro tênis. Só a mulher que reluta um pouco quer ficar mais exuberante. E as eu não quero ficar exuberante, eu quero ficar alta, porque eu sou nanica. Tu sabe, Dona Magda, essas marcas de tênis Nike, Adidas, essas grandes marcas, elas vão sentir muito efeito dos Gucci, de Armani, Trussardi, porque quem veste é atleta e o cara que tá em style. Tanto que o principal destaque do desfile da coleção da Balmain foi o Neymar. Ele que foi a principal estrela que esteve lá presente. Então, as celebridades saem dos auges da moda e entram os jogadores de futebol, os jogadores de basquete. O meio esportivo está tomando a questão do consumo de luxo. Só eles que podem comprar esses tênis também. Não é porque eles são maravilhosos, é que só eles têm pila. Tênis de grife chegaram a preço estratosférico, R$1.000. 155, preciso fazer um protesto. Eu não entendi. Que o Chicão está difundindo... Negócio da gravata. Não. Difundindo o tênis para a mulher, seria isso também? Não, a mulher ainda tá falando dos homens. Isso é o contrário. Mas as mulheres também já estão usando tênis. Porque as mulheres, eu não tenho nada contra. Os tênis de marca, que nem Gucci, só R$1.000 o par. Aquele mágico, aquele verdadeiro... Aqui eu gostaria de saber o nome para passar o resto da vida de agradecer. Que descobriu que levantando assim, alguns centímetros, a mulher, ela se formulava. Esguia e maravilhosa. Mas faz tempo que ele não vê. Quem criou isso? Quem criou isso é um gênio. Se terminarem com isso, se tirarem isso da mulher, aí sim igualamos tudo. A mulher na noite Então não acabou a vai de tênis. rasteirinha? Um por vez. A rasteirinha tem hora, né, Ana? Rasteirinha tem hora. É que eu tô falando nas festas. Calma. Tu chega ali, a mulher tá modela. O salto modela uma mulher. É uma coisa... Eu também acho. Não tem nada mais chique que uma mulher de salto. Não fizer. Agora a rasteirinha tem hora. Esse é um conceito inquebrável. O tênis não entra. É isso. Porque a mulher fica mais bonita. Vocês estão falando, Até as fotos nuas e antigas revistas, que nem a Playboy ali, a mulher estava sempre de sapato. Ela tirava o sapato, até dizia tá de aro 13, se rebaixou. Pim! Eu sou aro 13. Eu sou aro 13, mas boto saltinho. Quem souber quem inventou o salto, manda o nome do mestre. Eu quando uso, eu comprei um tênis branco, assim, bacaninha e tal. E aí quando eu uso, eu pareço uma pata-choca. Eu amo tênis. Não, mas é que tu sabe levar. Mas é que acho maravilhoso. A Carla, ela é... A Ana, a Kelly. Não, a Kelly é minha amiga. Kelly é minha amiga. A Carla ela é o estilo dela. A Carla usa roupa comprida. Outro estilo. Só a Carla é assim. Ela a Carla é que nem Campari, só ele é assim. Tá sempre bem. Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando de tudo isso, mas não teve nada que chamasse mais atenção e que não estivesse... Como todo mundo ficou assim, é um vídeo que tá circulando por aí. Vamos olhar? Ó, moleque! Olha o bicho aqui fazendo a pipa. Na marca. Vocês viram? Sabe o que eles estão fazendo? Estão dançando a música. Pode ser pior. O nome dela é Jennifer, do cantor Gabriel Diniz, em cima de um navio de aviso de instrução Guarda-Marinha Brito, no Rio de Janeiro. Sobre o caso, obviamente, a Marinha divulgou uma nota objetiva em que afirma que o comportamento dos militares é incompatível com as tradições da corporação e que foi instaurado um procedimento administrativo sobre o caso. Uma vergonha! Gandaião. Que gandaia! Pegaram os caras no gandaião ali. É o carnaval adiantado, é o ritmo do carnaval. Rola uma viadagemzinha ali. Não pode associar.
chato, Não isso! Tem gente batendo bundinha ali, coitado. Que isso, Mas é da produção do programa. O jogo Torino Se fosse o Chicão, eu não quero enfogueirar, mas se fosse o Chicão... Eu vou te dar o direito de mandar ele pro SOI. Não manda ninguém, nem se quiser só isso aqui. Serviço de Orientação Educacional. Eu acho que ele precisa disso aí mesmo. Eu acho que ele tá revoltado, sabe por quê? Porque ele gastou dinheiro pra botar o bundinho, não precisava... Mas olha só, era só usar salto. Isso tu não pode. Isso aqui é um canal de televisão, é que artista é eu. Sou eu, não é eu, sou eu. Sou popstar. Ele não é jornalistinha. Mostramos agora esse vídeo, né? E tem um outro vídeo também que a gente precisa falar, que é um vídeo que mostra o deputado e futuro senador Flávio Bolsonaro chorando, dura mais ou menos uns 28 segundos, e foi compartilhado dizendo que ele teria chorado em função do caso Queiroz. E não, esse vídeo foi feito lá em setembro de 2018, poucos dias depois do próprio pai sofrer o atentado. Então as pessoas estão compartilhando como se fosse, exatamente, como se fosse a reação dele, mas não, ó. Ele pega ali a bandeira, chora e tal. É a turma do fake news, né? Todo dia escreve alguma coisa. Impressionante isso. O Paulo Pimenta não publicou um negócio hoje. Se não for montagem, o deputado Paulo Pimenta acho que pisou na bola, mostrando imagens de mate Bolsonaro, quilo Bolsonaro, coisas assim que seriam ele teria protestos sido, na Suíça, que ele teria sido recebido na Suíça, não sei o quê. Se não for montagem aquilo ali, o deputado Paulo Pimenta está avançando sinal. Ele tem que entender que ele é uma autoridade pública federal. Fica pregando morte ao presidente. Que é isso? Que é isso? Se aquilo ali não for uma coisa fake, se realmente o Paulo Pimenta publicou aquilo, esse deputado está avançando sinal, porque já não basta as fake news que eles criam, né? Todo mundo do PT está criando fake news uma atrás da outra aí na internet, sabe? E agora, ele é uma autoridade, ele não pode fazer isso. É como um presidente de um clube de futebol. Não é ele, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Então, eu acho que tem que dar uma olhada. Mas também comissão de ética na Câmara Federal. Para quê? Roberto, o teu assunto. Sim, Magda. Hoje, o presidente Bolsonaro chegou em Davos, na Suíça, aonde vai acontecer o 39º Fórum Mundial Econômico. E o presidente Jair Bolsonaro vai ter a honra de falar na sessão inaugural do Fórum Econômico. É o primeiro presidente latino-americano que vai ter esta deferência. O fórum está discutindo a moralização da globalização. Eles tratam como a globalização 4.0. Como a tecnologia avançada muda a forma dos países governarem. Segundo o presidente que promove esse fórum, nós estamos entrando na 4ª revolução industrial, com tecnologias avançadas e inovações numa velocidade sem precedentes. Só que, ao mesmo tempo, essas transformações estão mudando a forma como as pessoas, governos e empresas estão se relacionando. Estamos, então, nos aproximando a uma nova fase. Esta chamada globalização 4.0. E aí ficam as perguntas que serão debatidas até sexta-feira. Como vai mudar a nossa vida? Vai criar novas oportunidades ou novas crises ocorrerão? Como fica a geopolítica, a economia, o meio ambiente? Haverá um futuro de fato? E haverá um futuro de fato para ser compartilhado? O Bolsonaro pretende vender a imagem de uma economia brasileira que está se modernizando, com abertura comercial, trazendo segurança jurídica para os investidores externos e dizendo que vai haver, sim, reformas estruturais capazes de permitir investimentos pesados. Atualmente, a globalização enfrenta fortes e legítimos questionamentos. Estão ausentes nesse encontro o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França e também a primeira-ministra do Reino Unido. Entretanto, são 3.000 líderes políticos e empresários que representam boa parte do PIB planetário que vai estar, então, se encontrando. Bolsonaro leva com ele os seus 3 ministros principais, evidentemente o chanceler Ernesto Araújo, que precisa estar ali na frente das negociações internacionais, mas, sobretudo, o ministro Paulo Guedes, da Economia, que vai se encontrar com grandes empresários, com representantes de fundos, dos maiores fundos internacionais de investimento, assim como o ministro Moro, que vai tratar do crime globalizado.
Então, a ideia do Bolsonaro é dizer que nós estamos abertos a negociações comerciais com todo mundo, que nós estamos numa economia nova, pujante, estamos querendo trazer segurança jurídica e que será muito bem-vindo todos os investimentos para realmente atrair emprego para o nosso país. Muito bem. Pois eu quero falar para vocês de economia e de possibilidades de você fazer negócios. Isso é lá na Center Ótica, pois a promoção Rodenstock Duo continua este mês. Você paga um par de lentes e ganha gratuitamente o segundo par de lentes. E agora tem mais uma oferta que só na Center Ótica você consegue nesse mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, você terá 50% de desconto naquela segunda armação que você vai fazer. Você faz uma lente, paga uma lente, ganha outra. E você compra uma outra armação e ganha um desconto de 50% nesta segunda armação. Igual ou menor valor para o receituário. Óculos de grau ou também solar com lentes de grau. Portanto, é uma promoção imperdível, é neste mês de janeiro, no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, na Avenida Soledade, número 565, aqui em Porto Alegre. E claro que você, estando em compras lá, você tem também gratuitamente 1 hora de estacionamento. Eu hoje escolhi alguns óculos para vocês, assim, um pouquinho mais diferentes daqueles que eu curto mais, assim. Um óculos menorzinho, para quem gosta de óculos menores, um óculos grande, como esse que eu estou usando, que eu curto. Então, assim, ó, tem uma diversidade muito grande. E nós toda semana vamos trazer para você aqui nesse mês de janeiro algumas ofertas especiais, novidades, lançamentos com descontos excepcionais. Center Ótica, não esqueça. Olha, opa, desculpa, só para ler aqui a manifestação do Adriano Matos. Gustavo Vitorino é o cara. Quero ser que nem ele quando crescer, só que mais bonito. Pois Quem que diz isso? O Adriano, de Sapucaia do Sul. Como mais bonito, Adriano? Presta atenção no serviço. O Rafael Correia já diz o seguinte: boa noite, Magda e bancada. Minha divergência com o Dr. Ruschel é só no futebol, pois ele é gremista e eu colorado. E para por aí. Pois é um homem humilde, muito equilibrado e tem pleno conhecimento do que acontece na nossa sociedade. Ter o Ruschel nesta bancada é uma bênção. Concordo. Eu concordo. Eu concordo. Rafael Correia! Olha, o outro ficou com uma inveja. Magda, eu só queria deixar agora um beijo especial para minha filhinha Violeta, que está me assistindo. O que a Violetinha está fazendo hoje? Beijo. Beijinho, Violetinha. Dona Magda, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Cláudio e o Zé Cláudio, filhinho dele, que hoje me deram um abraço e que assistem todas as noites o programa. E eu gostaria de falar a respeito do cidadão mais velho do mundo que faleceu ontem no Japão, é o senhor Nonaka. Ele faleceu com 113 anos de idade, de causas naturais, né? 113 anos de idade. Ele apagou. O aspecto dele, a morfologia dele, eu olhei para a imagem dele, disse, eu conheço alguém parecido com ele. Quem era? O Vitorino. É a cara do Vitorino. Era a cara do 108. Mas é parecido com esse senhor, não com 108. Olha a cara. Não, tem direito de resposta e mal criada. É bem conservado. Bem conservado. Tudo bem, meu amigo? Dona Magda. Não, para aí. Toma lá da cá, né? Claro, tu acha que eu vou perder uma dessa? Essa eu ganhei. Essa eu te ganhei. O maior carinho, a maior ternura pelo senhor. Eu sei. Mas isso não impede que o senhor sofra um atropelamento na sua Na saída agora? Na saída. Eu quero dizer... Pois não, filho, só para você não perder o mote, eu sei que a senhora vai entrar com um assunto importante, não, mas só para não perder o mote que disse. Porque eu vi essa notícia e eu a recebi pela madrugada. E fiquei filosofando na minha cabeça sobre o acontecido. Primeiro, era um homem que foi lúcido até o momento, né, Mani? É impressionante, verdade, de uma lucidez. Ele já não há aparência do Vitorino. É uma exceção, né? Ele não se deslocava mais. Mas aí eu disse que fiquei filosofando, porque vi a notícia de madrugada, porque a notícia ela tem algumas outras coisas. Primeiro, ele já havia perdido a sua esposa. Segundo, dos 5 filhos, ele já perdeu 3. Essa longevidade, ela te dá... mas também te tira. Te tira, né? Claro. Tu convive com a dor. Ele então, foi um herói, né? Ele é um herói, porque tu conviver com essas perdas... Serviu na Segunda Guerra Mundial. Já que vocês estão falando sobre soldado perdas, japonês. Eu quero... até uma notícia que nós já tínhamos também, íamos falar, mas
o Miguelzinho, Miguel Pacheco, muito querido, amigo, parceiro da gente, disse: Magda, boa noite, te peço uma gentileza. Faleceu há pouco um amigo nosso de rádio, Vanderlei Rosa. Ele dirigiu a Rádio Princesa, foi responsável pela programação de sambas e era um amigo, um grande parceiro. Ele chegou no pouco tempo, trabalhando aí na Rede Pampa, eu acho que faltou alguma coisa. Então, ele dá as informações sobre os atos fúnebres. O Vanderlei será cremado às 9h30 desta terça-feira, em Capela Santana. Ele manda um abraço a todos nós, sentimentos, enfim, mas pediu que nós informássemos vocês. Olha, eu era muito íntimo amigo do Vanderlei Rosa, eu chamava ele de Rosinha. Se ele estivesse ouvindo, ele estaria morrendo de rir. Eu guardo uma imagem muito boa do Vanderlei, fumante, inveterado, 4 carteiras de cigarro por dia e tal. Adorava isso, a vida dele, adorava a rádio, conhecia a rádio, com poucas pessoas conhecem o rádio no Rio Grande do Sul. Já fiz homenagem ao Landel de Moura e agora ao Vanderlei Rosa, o Rosinha. E o interessante é que há 2 meses atrás eu ainda tomei um cafezinho com ele. Há uns 2 meses, talvez até um pouco menos. Tomei um cafezinho com ele estava ruim, né? Estava caminhando com certa dificuldade, mas a cabeça estava a 1000 por hora. É aquilo que diz o velho poeta, né? Cada amigo que morre, mais um pouquinho do coração da gente morre também. É verdade. Ana Carolina, e a sua manchete? Ainda falando sobre o Fórum Mundial Econômico lá na Suíça, do qual o Jair Bolsonaro participa, e agora o Mourão é que está, de fato, como presidente da nação nesses dias em que o Bolsonaro se ausenta do país, e ele hoje já falou... deu uma entrevista que causou uma certa polêmica, porque ele falou a respeito ainda sobre a posse de arma, dizendo que a flexibilização, que o fato das pessoas terem armas no país não é uma medida para aumentar a segurança no Brasil, mas sim apenas uma promessa eleitoral. Então, como ela foi feita essa promessa, ela deveria ser cumprida e esse foi o objetivo. Tanto que até questionado quais seriam, então, as medidas que o governo tomaria para garantir a segurança dos brasileiros, e ele disse que é um trabalho para o ministro da Justiça, o Moro, que também está acompanhando o Bolsonaro na Suíça, e que isso é algo a ser pensado no futuro. Mas também a respeito sobre o porte de armas, ele se manifestou também como ministro da Justiça, o Sérgio Moro, dizendo que isso não está na pauta e não será discutido no momento. É muito delicado, tem que se levar em considerações muitas opiniões, inclusive dos poderes que vão autorizar essas armas, como elas vão funcionar, como é que vai funcionar a fiscalização. Então essa foi a polêmica, que o Jair Bolsonaro saiu, mas o Mourão continua falando sobre esse assunto e dizendo que não tem nada a ver com segurança, que é algo que eles prometeram e tiveram que cumprir. Dona Magda, o Luiz Nassif, o jornalista Luiz Nassif, disse hoje, colocou como manchete da sua coluna: o governo Bolsonaro terminou. Olha que coisa impressionante. Ridículo. Como é que um jornalista coloca uma coisa como essa? Ainda dá espaço para Pode falar sobre a notícia da... A primeira é sobre a notícia da Ana, porque depois eu queria fazer um apanhado sobre toda a notícia da Ana. Primeiro, eu acho que o Mourão vai se notabilizar como o maior vice-presidente da história desse país. Porque nós não temos vice-presidentes notáveis. Tivemos vice-presidentes que acabaram, pela morte do seu titular, assumindo a presidência. Mas todos passaram de uma forma obscura. E ele tem se mostrado muito forte, muito firme nas suas manifestações. E digo isso porque eu peguei os 4 assuntos que ele debateu, principalmente, e 2 deles discordo dele, mas não fazem com que eu perca a análise de respeitar primeiro, de saber que tem comando. Tu discorda, mas tu sabe que há comando. Tem comando. Então, a Ana abordou os 2 assuntos muito claros. Primeiro, ele disse o que ninguém teria coragem de dizer, de que essa medida foi porque foi uma promessa de campanha e que tinha que cumprir, mas que nem ele que acredita que isso vai reduzir violência. Né? Porque não é eu matando tu, matando que nós vamos diminuir. É uma política de segurança que vai devolver a segurança para o Estado. Segundo, ele falou sobre o porte de arma, que ele é a favor, mas como disse a Ana, ele reconhece que ainda terá que ter condições para implementar isso. E o próprio Sérgio Moro teve influência nessas decisões em falar que é um trabalho em conjunto que deve ser levado em considerações toda aquele maquinário que vai ser necessário, o poder público, o fato de fiscalização, tudo isso tem que ser muito bem esquematizado para que todo mundo tenha segurança, porque não é todo mundo que vai poder, então, comprar uma arma, sair por aí andando, atirando, fazendo justiça com as próprias mãos. Então, o próprio ministro da Justiça deu esse entendimento. A Magda até trouxe as informações de que ele não concordou, de fato, com toda a flexibilização e parece que ele teve um papel ativo no convencimento da questão da discussão da pasta do porte de armas.
E só complementando as duas, porque eu disse que eram 4 matérias, Ana. A terceira, ele se manifestou também sobre a questão da aposentadoria. Ele acha que os militares têm que aceitar subirem de 30 para 35 anos. Tem ciência do déficit, o déficit foi extraordinário, foram 40 bilhões o déficit em 2018 da Previdência só dos militares. Então tem que atacar isso, é uma versão. E disse mais, disse que os militares como um todo, não têm resistência a que se faça um comprometimento dos militares nessa reforma da Previdência. Ótimo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar sobre os trabalhos em altura? Pois os trabalhos em altura, você sabe, é com a Vert Service. A Vert Service é especializada em limpezas, pinturas e reparos, com um sistema de acesso feito por cordas, sendo assim, nos dias de hoje, o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção de fachadas é com a Vert Service, profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, sua empresa ou a sua indústria, mas tendo em mente que trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br. Vamos fazer um quiz? Vamos fazer um quiz? Vamos. Tu fica aqui e aqui nós vamos fazer o quiz. Quem são essas pessoas? Quiz? Quiz? Um quiz. A Magda e o Vitorino. Acertou! Mas o que é isso? Que obscenidade é essa? A Magda e o Vitorino. Isso aqui é em 1982. Antes ou depois do casamento? Na Bahia, em Salvador. Não, aí eu acho que era uma van premiere. Não, nós estávamos com um grupo de jornalistas convidados pelo querido Marco Antônio Bandeira. Vitorino tinha cabelo. A VASP existia, para ver como a gente é antigo. E aí nós fomos passar um final de semana na Bahia, convite da VASP, tudo pago. Isso? E isso aqui era o Vitorino e eu deitados na lancha. Num veleiro. Não, é veleiro? Era um veleiro que fazia o cruzamento Salvador e Itamaracá. E aí nós assim, as cabeças, e alguém sacaneou. Cruzaram corações também. E a gente achou que tudo tinha começado agora. Exatamente. Magda, Carla, nós fomos os últimos a saber. Não, mas prestem atenção. O Vitorino, desde o primeiro dia deste nosso programa, ele diz: há 40 anos que eu peço ela em casamento, tô em cima do osso e ela não me quer. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí a prova. Eu estava procurando a minha foto de 2008 para fazer o 10 Years Challenge. Aquele 10 Years Challenger, e achei esta aqui bem mais antiga. Eu era bem novinha. Olha ali, não tem uma prega no pescoço, nada. Uma maravilha. Saudade não tem idade. Dona Magda de muito fundamento, hein, Vitorino? Dona Magda de muito fundamento. Né? Pra tu ver como revelar foto é maravilhoso. Eu acho. Já não Desculpa, mas eu acho. Fotos. É maravilhoso. E se um dia der um bug aí e não tiver E eu mais, vou dizer vai de ter quem álbum, foi essa mais vai fotografia. ter as imagens. Eu Olha vou só mais que longe, eu vou maravilha. dizer quem foi. Tá quem foi aqui? essa fotografia, de quem foi o clique. Quem foi? Será que eu acertei? Vamos ver? Guaraci Andrade. Guaraci Andrade. Guaraci Andrade. só. Na Guaraci época, ele era Andrade. fotógrafo da Zero Hora, coluna social da Zero Hora. Foram os diversos veículos e tal. E, aliás, nós não éramos colegas de nada, nós éramos amigos. A gente só se pegava. A gente só se pegava. O que pouca gente sabe é que o Guaraci Andrade, hoje apresentador, conhecido é um grande fotógrafo. Mas aí ele começou toda essa vida dele como fotógrafo. Excepcional, fez escola de muito, foi professor de muito. O que ninguém sabe é que saiu a lista de pessoas que não podem mais entrar no município de Alvorada depois de sexta-feira. Sexta-feira. Essa é a melhor coisa. Saiu a lista de pessoas. Tem fotos no post. E vídeos. Mas não é procura-se, é proíbe-se. Proíba-se a entrada. O garagem nunca mais será o mesmo. Eu devolvo a palavra ao aniversariante. Eu quero agradecer aqui, agradecer ao Beto lá do garagem, porque ele se associou a uma quadrilha liderada pela Magda Beatriz, a Ayrton Ruxo, a Kátia Esteves, a Luciane Racha, se associou a uma quadrilha, o Rico Vilar, o Dr. Zé Carlos Silvano. Nosso querido Simonetti. O Simonetti. Formaram uma quadrilha e na sexta-feira me enganaram. Me enganaram. Mas olha, foi a melhor enganada que eu já tive na vida, porque foi maravilhoso. Peço desculpas ao prefeito de Alvorada,
Alvorada, o delegado de Alvorada. O delegado que se fez presente, As autoridades policiais As estavam lá. autoridades policiais estavam todas. Olha, Assim que não foi anunciada a sobrou nossa chegada lá. cerveja, não sobrou tequila, teve músico que foi apertar o pedal da guitarra e apertou uma garrafa d'água e meio que cambalhou, assim, caiu, porque não fica a mesma Fez coisa. o Caetano Veloso. Foi o ali, Caetano fez o Caetano Veloso. Gente, foi feia a coisa. Eu fiquei preocupado porque botaram alguma coisa na minha água mineral. Tá coisa da minha bebida. Foi muito injusto. Eu acho que botaram tequila na minha água mineral. Afinal, estava até no submarino. Estava nadando no Realmente. submarino. Foi a festa que tu merecia, Gustavo. Eu conheci o tal de submarino. Eu não vi submarino algum lá. Não, mas eu submergi. Não, Pra ver não, o nível. Vitorino tomou Pra ver o todos, não. nível. O que é submarino, Gustavo? Foi a única festa Tem que que eu vi o público terminar com a bebida de um estabelecimento comercial. E olha que é um bar, hein? E olha que um bar. Quem pagou? Cada um pagou a sua conta. Cada um O pagou. Vitorino pagou a dele? Não, cada um. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se ele não pagou... Eu não sei como é que eu fui parar em casa. Não, imagina eu a quero conta. dizer... Não, Se ele não pagou, eu não vou dar o meu apartamento para pagar, porque ele já foi. vai dar sim. Olha aqui, ó, Vitorino, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho uma coisa para te contar muito grave. Muito grave. Quem te levou também não sabe como chegou em casa. Foi horrível. Foi horrível. Foi... Atenção, lá não tem EPTC, EPTC é só Não, até o teve limite de EPTC, Alvorada. não. É porque eu quero deixar bem claro que a bebedeira parou no limite de Alvorada ali. Dali em diante me senti bem. Muito bom, muito bom. Não, brincadeiras à parte, todos de Uber, Não, tá, foi uma pessoal? coisa Todos, muito tava legal. todo mundo de Uber. Tá, tá, Tem esse Não, cuidado, ninguém né? foi de carro, todo ninguém mundo foi de de carro. A gente carro fica não sabia o brincando, que ia acontecer, não ficam né? brincando, daqui a pouco vão achar que a gente tá falando sério. Não. Olha aqui, ó, Todo mundo brincadeiras à parte, até porque aqui não estamos para Por dizer, sinal, é eles um me tema, deram o dona Maria. exemplo. Não. Por sinal, é um tema. Todos nós, a única pessoa que não foi de Uber foi o Ruschel, porque dali ele ia pra praia, e ele não bebeu, tomou água mineral, mas comeu uma travessa, assim, também é verdade. de batata frita, coraçãozinho, milho. Mas o doutor Ayrton Colesterol, Não, o doutor Ayrton Ruschel falou uma frase hoje brilhante. Hoje. Que eu anotei. Hoje? Ele disse, das piores sensações que existe, é você estar dentro de um bar e tá todo mundo bêbado e você tomando água mineral. Olha aqui, ó, Guaraci Você se Andrade. sente fora do planeta. Olha aqui, ó. Olha aqui, Guaraci Andrade na audiência. Adoro vocês, estou assistindo, não perco esse programa maravilhoso. Abraços. Gustavo, abraço, aqui, um amor. Obrigada. Guaraci é a grande figura, Beijo, amigaça. Guaraci. Amigaça. Abraço, Guaraci. Querido. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada. Essa mensagem é antiga. A manchete não era do Ruschel? Pergunta a Ana. Muito obrigado, dona Ana. Muito obrigado, fui subtraído. Mesmo calado, Chicão Tofani é o melhor do programa. Sabia Porto que a Globo, Alegre. quando desliga de madrugada, tem mais audiência que as outras? Sem imagem. As pessoas ficam olhando para ver o que vai... O senhor está enganado. A Globo não desliga de madrugada? Mas quando saiu do ar, tinha esse estudo aí, sabe? Tinha assistido. Quando eles saíram do ar. Tá mudo agora. Tá que nem o Vitorino agora. Não. Houve um erro de concordância, eu me desculpei com todo esse estilo lorde que eu sou. Tá, não, parei um pouquinho, querido. Não, eu não sei quando é que eles saem do bar. Não, quando eles vão não trocar saem. equipamento, Nunca, sai do não ar. tem isso. Acontece isso, sair fora do ar. Tem equipamento uma emissora. reserva. Mas sair fora do ar... Uma emissora, mas não essa que tu citaste. Não, pode mesmo. Tem isso, Bom, mas sim, daí isso não pode, tem mas não tanta são coisa. eles. Mas, Magda, Senhora. quem não sai do ar é a gente aqui do Atualidades Aninha Pampa, salvou porque a nós moral. estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, você nos acha em qualquer lugar, então prestigiando quem está aqui, comentando a nossa foto lá no Facebook, é a Cláudia Almeida. Admiro todos dessa bancada linda, vocês são demais. A gente se diverte muito com vocês e obrigado por nos deixar sempre a par do que acontece por aí no Brasil. E também aqui o Nelson Reinaldo fala abraço à bancada que hoje está completa, ele comemora, tudo normal, todos falando ao mesmo tempo, viva Oba, nós Todos falando ao mesmo adoramos. Tá normal, todos falando E a ao mesmo Maria tempo. da Graça faz aqui até uma indagação que é aí uma cornetinha. Bah, como vocês conseguiram ter a presença do prefeito de Alvorada lá? Ele então existe mesmo, não é uma imaginação nossa. Então, aí fica o esclarecimento pra ti, Vitor. Não, o prefeito não foi. Não foi. O prefeito não foi. O prefeito mandou publicar. perigoso a gente. O prefeito mandou Foi ele que publicar no publicou. poste apenas que as pessoas estão proibidas de entrar no Proibido município de entrar. Alvorada. Não grata. Inclusive, Até eles estão pensando no 2028. gradeamento de Alvorada. Cercamento eletrônico. Cercamento E eletrônico. vai entra com nos chip. postos, está
assim, conforme a importância. A dona Magda é a primeira, eu já a mais procurada é a dona Magda, que subiu aos palcos e deu show lá, Vitor. Uau! Os que não estavam presentes. Do que eu lembro, eu vi que ela subiu no palco. Ué, chamei, todo mundo estava de aniversário. Não, foi uma surpresa. Não, foi muito legal. Olha aqui, vamos mandar um beijo para dona Gessi, mãe do Guaraci, que nos assiste diariamente, que é, sem dúvida alguma, a maior telespectadora desse programa. Dona Gessi, maravilha. Muito obrigada, dona Gessi. Magda, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Dr. Walter Didolich, advogado de 78 anos, que é fã do programa, está acompanhando a gente. Dr. Walter, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Aqui a gente tem um carinho especial não apenas com os nossos telespectadores, mas os telespectadores fiéis e aqueles da famosa melhor idade. Porque vocês certamente sabem onde sintonizam e quem Sabe uma coisa, falando de melhor idade? Eu hoje, quando fui pegar os óculos, eu encontrei diversas telespectadoras, entre elas uma com 89 anos, que eu fiquei pasma. E a outra com 78, que te adora. Só que, sabe o que aconteceu? Eu deixei o cartão com os nomezinhos lá dentro da minha bolsa. Então, eu tô dizendo para elas que não fiquem chateadas comigo amanhã. Eu digo quem vocês são, tá? Marcado para amanhã, hoje. Eu vou fazer um desabafo, dona Mari, sobre essa questão do idoso aí, que eu não aguento mais a questão do idoso. Que é isso? Embora eu seja um, eu não aguento mais. Cheguei hoje, fui num banco, atrás do endereço do será que aconteceu com ele? Vou contar, vocês vão se solidarizar comigo. Cheguei no banco com um cheque lá, um cheque alto, para saber o endereço e para achar o devedor, né? Fui lá no banco. Cheguei lá, só eu, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, peguei a fichinha. Eu nunca pego do idoso, eu pego eu pego normal. Tento dar minha contribuição, né? Peguei a minha fichinha comum e sentei ali. E tinha duas moças atendendo. E aí daqui a pouco chegou uma senhora da mesma idade, pegou o idoso. Pegou a segunda, pegou o idoso. Pegou o terceiro. Aí as moças começaram a atender, ninguém me chamava, porque a minha ficha... A tua ficha não era idoso. Eu digo, não, larguei. Foi mal Tem que esse me negócio. submeter a ficha do idoso e começar a pegar o idoso, velho. Fiquei meia hora plantado esperando e todo mundo passava, todo mundo era idoso. É que as fichas eram idosas e gestantes. Algumas perguntadas, mas você está grávida? Sim. Quanto tempo? Faz umas 8 horas. Deixa eu puxar um assunto aqui, ó, da nossa telespectadora Maureen Fontana Freitas. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a situação e lamento de patrimônio de Flávio Bolsonaro. Hoje até mesmo a atriz Regina Duarte diz que já se arrependeu do apoio dado. O que vocês pensam sobre isso? Abraço a todos, boa noite. Esse é gente que assiste a Globo e está indo no embalo, fazendo pergunta provocativa. O Flávio Bolsonaro explicou a movimentação financeira dele. O dinheiro está declarado no imposto de renda, o imóvel que ele vendeu está declarado no imposto de renda. Tudo está declarado em imposto de renda, está dentro da lei. O que estão fazendo é tentar utilizar uma bobagem levantada por um órgão que passa a ser suspeito, o COAF passa a ser suspeito, porque a lista do COAF também já está na internet, só que ninguém lembrou de dizer que o Bolsonaro é o terceiro menor movimento dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. Terceiro menor movimento. E esqueceram de dizer também que tudo que apareceu ali está declarado. Está declarado imposto de renda, tudo, não tem dinheiro frio. Não tem declarar também por quem... E por quem comprou, o cidadão que comprou disse, não, eu comprei o imóvel dele, fui eu que paguei, assim. Então, na verdade, estão tentando arrumar alguma coisa, estão tentando, sabe, mas tem mais denúncias do Flávio Bolsonaro. Mas sem querer criticar, haja paciência dele fazer 48 depósitos com o máximo do caixa. Não, eu entendi, porque é o máximo do caixa eletrônico. É o máximo que o caixa eletrônico aceita. Então, você tem que fazer um depósito, faz outro. Não dá para agência fazer? Sim, mas é de noite. Marli Barcelos. Bom, eu quero falar uma novidade para aquelas pessoas que gostam de ligar para a Europa, por exemplo.
está sendo implantado um novo cabo submarino direto de Portugal até o Rio de Janeiro. Esse cabo submarino vai permitir, através das novas tecnologias, ligações, áudio, vídeo, etc., com a Europa com a maior presteza e com a maior qualidade de som e imagem. Esse cabo, a União Europeia já colocou 30 milhões de dólares, eu não sei quanto o Brasil vai colocar, mas será uma linha direta Rio de Janeiro, Lisboa, através desse cabo submarino, que vai ser um grande avanço em termos tecnológicos para a implantação de novos canais, para que as pessoas tenham mais facilidade de falar pelo telefone. É uma coisa fantástica. Marley, deixa eu levantar uma questão. Isso que você falou é um negócio importante, mas será que isso não é um avanço tecnológico, uma mega obra que já entra defasada? Isso, que também acho. Amigo, a tecnologia é terabytes. Terabytes. Sim. Hoje o cabeamento não é mais de 100 mega, já é de 1 terabyte. Então, assim, mas a pergunta a questão que eu levanto é a seguinte: é como alguém fazer uma rede corporativa hoje com cabeamento. Eu te falo com alguma boa informação sobre esse segmento, porque eu estudei bastante sobre isso. Meus computadores lá, ele deu segurança, deu garantia funcionando. Hoje o mas o sorvete... Mas parece que faltou um pote de sorvete. Agora é muito estranho que isso seja anunciado se é uma tecnologia superada. Tenho a impressão que eles não colocariam uma verba grande. Eu acho que o futuro é o satélite. Eu também acho, mas como nós temos Wi-Fi hoje. Hoje ninguém mais faz cabeamento de rede. E hoje toda empresa faz através dos aplicativos, Wi-Fi, isso. Uma rede de segurança, com bloqueadores, IP fixo, um negócio bem seguro. Né? Mas é interessante isso que o Marley falou, porque, de certa forma, pode ter... E aí eu quero levantar uma questão aí. O dinheiro é de lá, não é daqui. Não, pode ter, mas tecnologia militar nisso aí. Bom, algum motivo tem por detrás de tudo isso. Para pensar sobre isso. Porque... Mas se corta tudo no satélite, fica no mar. Hackeado. Dona Magda, enquanto a senhora me dá espaço, eu uso. Eu fiquei impactado com um vídeo que está circulando aí de um menino que foi salvo, que ficou 20 segundos dentro d'água. Eu sugiro que vejam, porque nós que somos mais antigos, eu e Vitorino. E eu muito mais ainda. Sou mais antigo. Graças a Deus tenho sabedoria porque já vivi. Em piscina, mortes de crianças. Eu sei que vai falar da criança que morreu depois, né? Todos nós acompanhamos mortes que ocorreram ao longo do tempo e nunca tínhamos visto. E este caso que eu trago é um caso feliz, O vídeo está circulando hoje. Só que é impressionante, em 20 segundos, esse menino, é uma câmera de Quantos anos tem? 3 anos a criança. 3. Então tem uma piscina infantil e do lado uma piscina para os adultos, tá? Tem a câmera que é do edifício, hoje todas as publicidades. E esta tia estava cuidando dele na piscina infantil. E aí ela levanta-se, vai até a ponta da piscina dos adultos para pegar uma água, e o menino brincando. E a câmera focando, não tinha praticamente ninguém na piscina. O menino sai da água, entra na piscina e se joga, e no que se joga já fica. E o porteiro, o destino da coisa, o porteiro vinha passar por turno noturno, porque isso tudo era de noite. O porteiro vinha passando e viu. A criança ficou 20 segundos embaixo d'água, as cenas estão aí, aparece, aí o porteiro se joga, puxa a criança e ela sobreviveu. Mas ela ficou ainda 20 segundos embaixo d'água. Mais 1 minuto, esse menino teria... E ninguém teria visto. Então, essa questão de criança em piscina, o assunto ele é relevante, porque nós acompanhamos muitos casos, não sabemos como é que deixa uma criança, como é que não cuida. Mas realmente... Tu vendo em real time, Dona Magda, assim, é que é uma tá tudo normal. A criança momento. está dentro da piscina infantil, Sem boia. E aí, ela por si, ela tu não sabe por que ela levanta e se joga da Magda para lá, todo mundo teve filho pequeno. Assim, ó, segundos. Não, eles cegam a gente. Eles cegam. Segundos. Faz assim...
e ele fez. Segundos. E ainda botar boia mesmo na piscina. Não importa, não importa. Não importa. O se vai entrar ou não, tem que estar sempre de boia. Se cai... Exatamente. E o mais interessante para as pessoas... Ou ficar o tempo todo de olho. O mais interessante para as pessoas, os pais que têm provavelmente lugares, condomínios, porque às vezes até esses condomínios que têm esses lagos artificiais, esses novos condomínios, o incentivo e que até os salva-vidas falam que coloquem muito cedo na natação. Porque na Holanda, que é um lugar onde tem muitos canais, a área urbana conta também com essa questão de afogamento, as crianças na escola infantil, elas têm disciplinas que elas são levadas até os canais para aprender a nadar. Porque em qualquer situação, as crianças são treinadas para saber nadar e conseguir se salvar, porque em todas tem recursos de segurança, tem cordas e tudo mais. Então, na Holanda se pensa muito nisso justamente por ser um lugar onde está propício a criança passar por uma situação dessas. Sabe que dentro da barriga da mãe, do útero, a criança vive dentro d'água. Então, quando ela vê... exatamente no início, quando é ainda bem pequeno, é o mais importante, porque ela ainda traz essa memória. Então, ela aprende com ainda mais facilidade. Com 6 meses, o professor de natação largou eles nadam, nadando. Coloca pra baixo d'água. Eles nadam. Mas é o instinto. Porque eles vivem 9 meses na água. Na água. É instinto. Olha aqui, ó... A Lisiane me chamou a atenção para uma coisa muito importante. Já que comentaram sobre o falecimento do radialista, lembro que neste fim de semana também perdemos outro grande jornalista da velha guarda do jornalismo gaúcho, o jornalista Benito Juste, grande e querido profissional que trabalhou na Folha da Tarde e no Correio do Povo, ambos da companhia Caldas Júnior. A Magda deve ter conhecido. E da Lisiane, meu amado pai. Abraços, Lisiane. A Lisiane e o Ricardo Juste, toda a extensiva, toda a família, os nossos sentimentos, né, pelo falecimento do Benito Juste. Claro que conhecemos todos. O Marney é capaz de nos dizer que idade mais ou menos teria o Benito? Olha, eu não sei, mas são aproximadamente 80. Eu acho que mais ou menos isso. Durante muitos anos ele foi o chefe do Brasil. Sim. Trabalhou muitos anos. Que trabalham nesse meio. Na época, eu fui locutor da Rádio Guaíba, em Priscas Eras, né? E ainda me lembro, né, dessa história. Posso falar nos aniversariantes? Pois eu ia te dizer, vai lá. Vamos lá, o primeiro aniversariante, o Teles Savalas. Teles Savalas, né? Do Kojak, né? Um estilo diferente. Só ele. Kojak. Aliás, muita gente imitou ele com a cabeça raspada, né? Não, muita gente, é verdade. Eu me lembro da época. Mas eu não gostei do tom que o Marney... Não, o senhor está sendo provocador, o senhor não está... Não é mais merecedor do meu carinho e do meu afeto. Presta atenção, não fale junto. O senhor está tentando me intrigar com o senhor Chicão do Alfaia. Não, eu sou inspiração Bruce Willis. Senhor Marney, uma pergunta que me cabe nesse momento, não poderia deixar para depois. Quem lavou essa sua camisa? Ela está branca, alva. Fui eu. Eu posso te mandar a minha que não tá. Eu tenho umas 10 brancas lá que eu pareço caixa branca. Vamos lá, Marney. Militar e político argentino, Reinaldo Bignone. Você lembra dele, o Chicão Tofani? Muito bom. O general Bignone, né, militar. Mas ele não chegou a ser um homem do poder. Foi presidente. Foi presidente. Há pouco tempo. Foi nessa época. Dorinha Duval, atriz brasileira. A Dorinha Duval passou por grandes problemas na vida dela. Ela foi prostituta e depois casou-se com Daniel Filho e finalmente separa-se do Daniel Filho e casa. E um dia, ela brigando com o marido, ele chama ela de velha, morfética, e disse uma série de coisas. Destruiu a mulher, né? Destruiu, você não é uma velha, o que está pensando isso e tal? Ela pegou o revólver e matou ele. Pegou o revólver e matou ele. Eu estou falando a verdade. É verdade. Estou falando a verdade. Foi presa, inclusive. Foi presa, foi condenada para a filha dela. A filha dela, a atriz Carla Daniel, passaram por momentos terríveis. O Daniel Filho passou por momentos terríveis, porque ele era amigo dela, separaram, mas continuaram amigos, né? A Dorinha Duval. O Lindomar Castilho, mesma coisa. Olha aí, outra história que se repete. Lindomar Castilho. Eu estive na casa dele, em Goiânia, visitei, anos depois do assassinato da sua companheira. Ele mata a mulher, ele bebia e andava armado. Aquela velha história que eu sempre digo. São duas coisas que não combinam. Arma e bebida. Um dia, quando a gravadora RCA Victor, que nem tem mais, na rua Veridiana, ali em São Paulo,
Ele estava no boteco bebendo, tomando uma pinga e tal. Aí brigou com o camarada que encostou nele, deu um tiro, arrancou a orelha do cara. Opa, mas ele era bom de mira, Aí conseguiram e tal, e abafaram o negócio e tal. Ele estava estourado, né? Com aquelas músicas cafonas dele, que fizeram muito sucesso, por sinal. Todo mundo gosta de coisa cafona. Após, ele traz de Goiânia um sobrinho dele chamado Carlos Randal. Carlos Randal era cantor, a irmã pediu, olha, dá uma oportunidade para ele, começou a morar junto com ele. Ele viajava e o garoto andava com a mulher dele. Ai, que coisa mais feia. O momento que ele descobriu tudo isso. Aí um dia ele encheu a cara, estava com um revólver 38, foi lá, ela estava cantando, ela cantou na noite junto com esse Carlos Randal. Ele deu 3 tiros no sobrinho, não morreu, e ela foi a óbito. Ela é irmã de uma jornalista da Globo e com isso ele apareceu no Fantástico. Tanto ele queria aparecer no Fantástico. Que horror. Aí, não é verdade? Mas humor negro. Aí quando eu fui visitá-lo, ele se abraçou e me chorou. Foi um negócio assim violento, né? Não pegou cana? Ficou preso 8 anos. Ele era enfermeiro e dava injeções e tal. Tu foi fazer visita íntima pra ele? Não. Ó, respeito com o Marne Barcelos. Senhor Vitorino, eu gravei um programa de rádio, um especial na casa dele, que deu o primeiro lugar de audiência na Rádio Capital de São Paulo e foi matéria do Estado de São Paulo em função desta gravação que eu fiz na casa. Fui muito criticado, né? Como é que esse camarada vai lá e entrevista um assassino? Parou? E outros, né, ouviram e ponderaram, não justificando, evidentemente, essa coisa horrorosa. Plácido Domingo, completando hoje 78 anos de idade. Este é impecável, na minha modesta opinião, junto com Carreiras, os 2 maiores tenores Carreiras do mais mundo. cantor que ele. Ele não gostava de trabalhar, o Plácido, né? Não, Gustavo, só porque ele era plástico, é grande? Não, porque era só domingo. Eu acho que o Vitorino não tem que ir pro SOI, ele tem que tomar um gancho de 3 dias, porque é uma barbaridade. Eu nunca reclamei do meu salário, mas comecei a achar pouco depois desse resultado. Nós temos que ganhar insalubridade. Ele tá precisando desses 3 dias para se recuperar do final de semana. É verdade, o fígado pelo menos vai melhorar. Ronaldo Bastos, compositor do Golden Boy, né? Gina Davis, atriz americana de aniversário hoje, o Paulo Miklos, completando hoje 60 anos. Agora ele virou ator, tá na novela das 9, né? E o Michel Teló está completando hoje 38 anos de idade. Esse menino que todo mundo adora ele, é uma coisa Eu achava ele uma mala, mas agora eu gosto dele. Eu gosto porque ele é um cara do bem, ele é humilde. Ele é um cara legal, ele ajuda as outras pessoas, ele tem umas composições muito legais. E foi sucesso mundial, né? E foi sucesso mundial. E ele não perdeu as suas raízes, né? Porque ele é gaúcho, foi morar Ele é gaúcho, lá. né? É gaúcho? Não, os pais são Os pais gaúchos, deles ele é são curitibano e foi morar no Mato Grosso. E ele não perdeu as raízes, ele está sempre falando no Rio Grande do Sul. Ele ajuda muito, ele promove muito. Ele é torcedor do Grêmio, assim... assumido. Carteirinha. A chorar, ele é torcedor mesmo. Tanto que ele que fez a apresentação aqui no jogo da Não, é final que da Libertadores do ano ele passado. chora de raiva e de feliz sendo gremista. Vamos lá, Marne Barcelos, Já terminou. Então deixa eu dizer o seguinte. Boa noite, queridos. Quero agradecer ao Marne Barcelos pelo excelente comentário feito sobre o padre Landel de Moura. Abre aspas. Brasileiro não vive sem o rádio. E me atrevo a dizer que esta seria uma pergunta que deveria constar de várias provas de conhecimentos aplicadas em todas as escolas. Parabéns, Marne Barcelos, e a todos do programa. Vida longa a todos nós. Que bonito. Obrigada, Jair Carenato. Em vez de botar questões importantes assim da história, valorização do Rio Grande do Sul, eles põem nessas provas aí discussão sobre gênero, sobre catar coquinho. Mas é importante saber isso, Vitor. Que é gênero? Mas o que adianta o relevo lá? Tu nunca mais vai usar o relevo lá, não sei da onde. Menino usa azul, menino usa rosa. Por falar em meninos usa azul, meninas usa azul. Rosa, A essa Damares coisa, né? voltou. Não, eu estou de azul, né? Indo contra a ministra, mas gostaria de trazer um Meninos a assunto. rosa, eu uso terno, dona Marta. Senhor Vitorino, é a Simone Tebet a candidata? Simone Tebet, é a candidata à presidência É uma moça do bonita, Senado né? Uma moça pelo bonita, MDB, pelo estado do Mato Grosso, Mas é assim com o Renanzinho, né? Pois é isso, ele vai colocar ela e continua ele mandando. Colocar 6 por meia dúzia. Olha aqui, ó. Fala, Carla. Olha aqui, ó, a Carlinha, a dona Magda, com essa blusinha transparente, mexeu com meus hormônios. Opa!
madrugada, eu guardei pra madrugada. Ela guardou pra madrugada. Luiz de São Leopoldo. Daí ele diz brincadeirinha, mas eu acho que não foi bem assim. Olha, brincando, você sabe. Mexeu, vai ter que... Os hormônios dele. Mexeu, vai ter que cumprir agora. Prometeu, vai ter que cumprir. Olha aqui, ó, tem mais. Não te Tem mete. mais, calma Meu aí. tempo tinha outro nome. Me perdoem os demais, mas o estagiário Ruschel é o de melhor que existe nesta bancada. Inteligente, imparcial e sensato nas posições, além de ser um colírio para os olhos. Colírio, vamos lá. Não estivesse eu sobre o manto do matrimônio, me impactaria Eu muito acho mais. que tu está sobre o manto do matrimônio. Tu não está sobre. Tu está sobre Não, ela o manto tá olhando do com infravermelho. Imagina se ela descobre da hemorroida. Parou? Mas é o seguinte... Para aí, ela tá falando. Ah, não, dona Magda, olha o que ele disse, dona Magda. Gente, Impressionante. gente, Não aguento mais. sério, o semblante do Vitorino é impagável. Adoro a autenticidade e a espontaneidade dele. Carol de Canoas. Ai, Umas pessoas, Cara. umas pessoas se iludem. Ai, botou os bracinhos pra frente ali. Assim, ó. Ai. Impressionante. Mãozinha, obrigado pela gentileza e pelo carinho. Então, seja bem-vinda a esse programa. Caras de cachorro caiu do caminhão da mudança. Boa noite. Não posso deixar de registrar minha indignação ao fato claro e evidente de uma perseguição jornalística contra Bolsonaro e sua família. O primeiro da lista do COAF investigado é André Ceciliano, do PT, com 49 milhões e não se vê uma só notícia da empresa que mais propaga esse feito. Acho válido noticiar todo investigado e não apenas um. Isso é ser um jornalismo parcial e mal intencionado, o que em nada soma ao país e muito menos é exemplo de um bom trabalho. Pelo contrário, nos envergonha a todos, Sérgio Cunha da Zona Sul. Porque Ceciliano está sempre envolvido naquele assassinato que o Ruschel fala sempre aqui da Marielle. Da Marielle. Não, aquele é vereador. aquele é vereador, não é deputado. Ele não é deputado. Pô, então tem muito siciliano nessa operação. Pode ser, mas é que esse o sobrenome dele é Ceciliano. Mas como é que tá aquele caso, hein, Ruschel? Deu na televisão que já tinha o suspeito, era o cara? Sim, mais do que isso, Chicão. Eles já têm identificado. Começou com a Polícia Civil, depois passou para a Polícia Federal. A Polícia Federal, em 30 dias, desvendou tudo. Só que eles querem saber são os mandantes. Os mandantes. Porque é um esquema muito maior. E aí, eles bateram numa área muito perigosa e as investigações pararam e não me pergunta por quê. Pois é. Dilon Camilo, de Canoas, diz assim: boa noite, Magda. Onde andam os que vestiram verde e amarelo, que foram para as ruas e bateram panelas indignados com a corrupção no Brasil? Depois desta vergonha que são as transações bancárias do filho do presidente Flávio Bolsonaro, que explica, mas não justifica, todo o dinheiro que circulou na sua conta. Eu acho que o Dilon tá viajando na maionese, Como é que né? ele mandou isso bem cedinho, 19h32? A sensação que eu tenho é que ele não lê as notícias, porque o dinheiro está explicado, a origem está declarada, imposto de renda, ao contrário da sua turma, viu, Dilon, que parece que nem imposto de renda tem. Mas, Magda, só sobre um assunto, a produção trouxe um vídeo aqui que eu gostaria de explicar um caso que está, de fato, tomando a internet e trata da super popstar brasileira Anitta, que ela está agora nos ensaios do seu bloco de carnaval, já começam os primeiros eventos, e ela está sendo acusada da utilização do Pink Money, que é o caso de se usar de causas LGBTs para ganhar dinheiro e depois, de fato, não ir de encontro a essas pessoas e defender essas pessoas. Ir ao encontro. Ir ao encontro. Perdão. Ir ao encontro. E então ela fez um show nesse ensaio com o Nego do Borel, que foi, de fato, um MC e um funkeiro, que ele fez uma crítica transfóbica contra uma mulher trans na internet, chamou aí uma briga, daí todo mundo se irritou e foi uma vaia geral nesse ensaio. Ela até tentou depois, dizendo que estava vestida como Mariah Carey, que ela era uma cantora, que todas as pessoas erram, mas não pegou nada bem. Agora ela está literalmente em baixa aqui no Brasil, porque não foi muito legal ela querer usar amigos dos LGBTs, mas na hora de defender e cortar relações com quem é, de fato, preconceituoso, ela diz que todo mundo erra e todo mundo merece perdão. Olha lá ela. Segue a imagem. Não corta, deixa. Não para. Deixa eles brigarem com a Anitta aí. Deixa eles brigarem com a Anitta. Mais um pouquinho. Isso.
E ela que tem um dos blocos mais populares do Rio de Janeiro, né? Que leva milhões de o outro pessoas lado da pra notícia. rua. Nós podíamos explorar melhor a notícia. Começaram a vaiar, cortaram o Podíamos ir no âmago da questão aí. Dava pra ver Muito bem. direitinho ali. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Temos um novo encontro amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. E contamos com a sua companhia, porque nós somos maravilhosos e vocês são excepcionais. Beijo, até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.